24. Noite de Mongols capítulo 201. Falso Deus acima da cúpula fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Lingia estava no meio da sala. Era o mesmo velho layout diante dele. O piso de madeira, estantes de livros, um leve cheiro de mofo de livros velhos e a sombra da árvore do lado de fora enquanto a luz do sol passava. Diferentemente do primeiro sonho que ele construiu, o nível de conclusão e sutileza do atual era totalmente diferente, como se tivesse sido suavemente atualizado para 1080p e basicamente não fosse diferente da realidade. Além disso, agora havia uma espada, uma pilha de notas documentadas e um livro na mesa de centro ao lado do sofá. Este foi o resultado de sua tentativa de extensão da realidade dos sonhos, que também era o ato de colocar objetos da realidade em um sonho. Temendo que os documentos fossem roubados e que a espada fosse difícil de carregar, Linji simplesmente projetou todos eles em seu sonho e os estudou durante o sono. Após construir com sucesso a estrutura de seu reino de sonho, Linji não teria mais nenhum sonho toda vez que adormecia. Em vez disso, ele acordaria neste sonho, como se fosse um ponto de salvamento ou uma casa segura. Linji desceu as escadas, foi até a porta e abriu. A porta, que o apóstolo da lua minguante Buka achou imóvel, foi facilmente aberta. No entanto, Linji não foi recebido com a luz do sol brilhante lá fora, nem com a visão do grande sicômoro que podia ser visto da janela do andar de cima. Em vez disso, ele se deparou com um corredor branco e austero. A apresentação geral do corredor branco giz era intrincada e aparentemente divina. Seu teto tinha cerca de 10 metros de altura e todo o corredor era espaçoso. Vitrais cor-de-rosa adornavam as paredes de ambos os lados, junto com murais, colunatas e estátuas. O piso polido emitia um brilho brilhante, completando um cenário deslumbrante, sagrado demais para ser manchado. Este era o claustro sagrado da capela central da igreja do domo, localizado no canto inferior direito de todo o edifício quando visto de uma vista aérea. O propósito deste local era puramente estético. Era frequentemente usado para receber seguidores nobres quando eles visitavam para gerar uma primeira impressão inesquecível. Seguindo adiante, estava a área principal da igreja, um longo salão usado para adoração. Além disso, a área também incluía depósito para vários ícones e relíquias do Papa, bem como uma área residencial para os membros do clero da igreja. A igreja inteira tinha basicamente o formato de uma lua crescente. Além disso, localizada na ponta desse edifício crescente, havia uma sala interna exclusiva para o Papa e os apóstolos. Este foi o segundo reino dos sonhos que Linji criou e o primeiro não além de sua estrutura de sonhos. É claro que essa área ainda era um sonho. Linji passou aproximadamente 2 semanas realizando todas as etapas, desde entrar, influenciar, guiar e ocupar os sonhos de outras pessoas. O tempo gasto nos 2 primeiros passos foi o mais longo. Isso pode ser devido ao fato de que Linji teve que se posicionar precisamente em um sonho de um dos apóstolos. E para fazer isso, ele teve que saltar por inúmeros sonhos para localizar a conexão exata. No entanto, quando ele lamentou a dificuldade dessa tarefa para Silver, a única resposta que obteve foi um olhar de resignação de Silver, como se ela estivesse lidando com uma criança burra. Mais tarde, Linji teve a revelação de que esses passos iniciais deveriam ter sido fáceis, mas ele ainda gastava muito tempo executando-os. Silver provavelmente teria considerado sua performance sem talento. Felizmente, ele era um discípulo treinado pessoalmente por Silver, então ele não teria escolha a não ser aceitar o fato com relutância. Os últimos passos que se seguiram foram muito mais diretos. Relativamente, se comparados aos 2 anteriores. Por causa de quão fragmentados eram a maioria dos sonhos, ele mal conseguia decifrar qualquer informação deles. No entanto, uma vez que ele verificou o reino dos sonhos pertencente a um dos apóstolos, ele imediatamente o marcou. Depois disso, ele começaria o processo de guiar esse sonho. Para um apóstolo da igreja do domo, ter a igreja aparecendo em seu sonho não seria fora do comum. Na verdade, isso era observado com frequência, e Linji precisaria guiar o apóstolo para ter esse sonho recorrente até que um reino de sonho completo fosse formado. Mas, por alguma razão,
Depois que Lingia isolou e ocupou com sucesso o sonho do apóstolo, a presença deste não pôde mais ser detectada. Isso deixou Lingia perplexo e incapaz de determinar o princípio por trás disso. No entanto, o único objetivo que ele tinha em mente era que isso fosse bem sucedido. Agora, restava apenas um último passo: sobrepor o reino dos sonhos com a realidade. Sonhos não eram nada. Independentemente de quão realistas os sonhos eram, a verdade permanecia de que todos eles existiam em lugar ilusório. O éter usado para construir sonhos também simbolizava o céu, como o ar que existia muito acima. Semelhante a como os apanhadores de sonhos são sempre colocados acima da cabeça para filtrar e capturar os pesadelos flutuantes. E agora, Lingia estava prestes a fazer esse reino de sonho descer. Até chegarmos à realidade. Capela central, câmara interna. Conforme a norma, Rodney estava vestido com as solenes vestes papais branco-douradas. Com seu cetro na mão, ele olhou para cima, para a clarabóia circular aberta. À vista do céu, cheio de nuvens cinzentas. Ocasionalmente, enquanto elas se afastavam, a forma nebulosa da lua podia ser vista. Em um altar abaixo, camadas e mais camadas de sangue fresco, mas contaminado, estavam endurecidas sobre ele. Mesmo que a bagunça fosse absorvida pelo altar, as manchas de sangue deixadas para trás não poderiam ser limpas. O que restou foram fios manchados e nublados de carmesim escuro, dando a ilusão de que estavam se contorcendo. Isso era particularmente chamativo, pois o fenômeno era um contraste gritante com o altar branco puro. Rodney tinha um olhar perturbado no rosto. Em breve. Muito em breve. E ele poderá emergir. Eu posso sentir sua presença. Ele está se preparando, ele está sussurrando, ele tem sede de seu renascimento. Estamos hospedados em outras ele, encontre-nos no Google. Entre resmungar para si mesmo, ele às vezes levantava as mãos no ar para dar um grito. Conforme ele recuperava a compostura depois de um tempo, um estrondo alto de um prédio desabando e o clamor de uma batalha irrompeu. Ao mesmo tempo, uma fumaça espessa subia em direção ao céu, tingindo o céu noturno com um tom vermelho sangue. Os atores e o palco estavam todos prontos. As cortinas foram finalmente reveladas para revelar a performance final, uma batalha decisiva para acabar com todas as batalhas. Para a Igreja do Domo, a Fé do Sol e a Torre do Rito Secreto, essas três partes consideraram essa batalha final como o momento mais crucial. Todas as três partes começaram a ficar impacientes com as escaramuças incessantes que já duravam uma semana. HMPH, a Fé do Sol. Este é o chamado Deus demoníaco. Que risível. Uma organização com uma história fracassada e pequenos ladrões reunidos como membros ousa tentar se tornar deuses. Rodney zombou. Hoje, mostraremos a eles o verdadeiro significado do desespero. Diante de um Deus verdadeiro, todo o resto é apenas uma imitação pobre. A placenta em cima do altar começou a alterar seu formato e forma. Vasos sanguíneos e crescimentos tumorais estavam inchados, contorcendo-se e estendendo-se, envolvendo todo o altar. Por baixo de sua epiderme prateada, manchas de sangue sinuosas começaram a surgir. Dentro da placenta havia uma massa carnuda que se contorcia inquietamente. Uma miríade de apêndices semelhantes a braços, pernas e cabeças estavam todos espremidos juntos enquanto eles escalavam firmemente para fora. Era como se as almas dos sacerdotes que foram injustiçados e sacrificados neste altar tivessem se reunido dentro da placenta. Além disso, 7 cordões umbilicais brotaram da placenta, todos espalhados por toda a câmara interna. Nas pontas de cada cordão umbilical havia capilares que se espalhavam como teias de aranha. Toda a sala interna parecia um matadouro. A voz da santa podia ser ouvida de fora da câmara, enquanto o próximo grupo de seguidores já estava começando a fazer barulho. Muitos começaram a suspeitar desse ritual e estavam se preparando para escapar. Rachadura. Rachadura. Os adornos no cetro de Rodney, que lembravam as fases da lua, começaram a se quebrar consecutivamente, simbolizando a morte dos apóstolos em sucessão. A comoção de pânico dos seguidores tentando fugir foi ouvida do outro lado da porta, seguida pelo grito agudo da santa e uma forte explosão. Kihak, 2 fases concêntricas interligadas da lua ficaram distorcidas, simbolizando a morte da santa. Brum. Por fim, as portas da câmara interna foram abertas com uma explosão. Uma luz ofuscante como resultado da explosão encheu a sala.
Os arredores do lado de fora da igreja já estavam mergulhados em um mar de caos. As chamas carbonizaram cada fenda do corpo de Vincent, fazendo com que seu corpo parecesse uma mistura meio solidificada de magma e terra queimada. Jogando o cadáver da santa para o lado, ele avançou, suas duas órbitas oculares brilhando com uma raiva ardente. Seguindo atrás dele estavam Athena, Giuseppe e outros. Além deles, no mar de chamas, figuras podiam ser vistas se engajando em combate, provavelmente combatentes da Secret Hightower e do clero da Church Dome. Rodney abriu os braços com um sorriso. Vincent, meu filho. Bem-vindo de volta. Num piscar de olhos, o corpo de Vincent se tornou um borrão enquanto ele socava violentamente Rodney no rosto. Baque. Chamas explodiram quando Rodney caiu no altar. Baque. 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 Vincent começou a desferir uma série de socos. Chamas crepitavam de suas órbitas oculares e faíscas crepitavam de quão forte ele rangia os dentes. Quem é você? Chamando seu filho. Rodney era um rank supremo, afinal, mas esses golpes estavam esmagando seu cérebro até virar uma polpa. Apesar do amassado em sua cabeça, Rodney ainda continuou a rir enquanto olhava para cima para encarar Vincent, que agora parecia um homem em chamas. Resmungando, ele perguntou, Kofi, é esse o poder concedido a você pelo deus demoníaco em que você acredita? Isso equivale apenas a isso. Vincent olhou para ele. Eu lhe mostrarei seu verdadeiro poder. O poder da perdição eterna. Vincent cerrou o punho com força, e um poder explosivo e abrasador que parecia inigualável se materializou do nada. Bum! Ah! Rodney foi rapidamente envolvido em chamas. Enquanto ele continuava a lutar desesperadamente, o poder divino da lua dentro de seu corpo se acendeu e começou a implodir continuamente. Ao mesmo tempo, era também esse mesmo poder divino que o estava restaurando. Pesquisa original em Oste.novel. Suas capacidades de classificação suprema serviam apenas para prolongar sua diversidade. Somente depois de 10 minutos inteiros ele finalmente encontrou seu destino. No entanto, em sua morte iminente, o rosto chamuscado e irreconhecível de Rodney revelou um sorriso inquietante. Eu também consumi a essência da lua sagrada. E a risada traiçoeira final de Rodney não tinha mais a voz rouca que lhe pertencia, mas, em vez disso, eram vozes sobrepostas de vários indivíduos. Entre uma das vozes, havia um proeminente estridente infantil. Vincent de repente sentiu inúmeros tentáculos minúsculos se contorcendo em sua palma. Esse choque violento o forçou a soltar o aperto. Imediatamente depois, a placenta prateada e protuberante rapidamente retraiu seus 7 cordões umbilicais. O movimento deles imitava tentáculos enquanto eles arrancavam o cadáver de Rodney e de Vincent. Uma boca aberta se formou grosseiramente na base da placenta, que engoliu o cadáver de Rodney e o consumiu. Enquanto os tentáculos dançavam no ar, a placenta começou a se desprender do altar e a levitar para cima. Coincidentemente, as nuvens cinzentas no céu se dissiparam, e o aglomerado aparentemente coincidiu com a lua cheia e pareceu tomar seu lugar completamente. Nesse ponto, o pequeno grupo estava recuperando a compostura das risadas que deixaram marcas mentais. Mas enquanto olhavam incrédulos para o céu, alguns deles não conseguiram deixar de murmurar: "O que é isso?" Vincent se levantou e começou a recuar. Ele respondeu gravemente: "Usurpar a autoridade da lua e usar a pele da lua como se fosse sua. Esse é o falso deus em que a igreja do domo sempre acreditou." A placenta se contorcia incessantemente. Era semelhante a uma camada de membrana contendo um embrião dentro. Todos que testemunharam essa visão puderam vê-la tão clara quanto o dia. Abaixo dessa massa grotesca gigante, um olho colossal se abriu, que era quase do tamanho de toda a placenta. Subsequentemente, através do entrelaçamento em massa de tentáculos, a formação gradual de um rosto, boca, cabeça e corpo apareceu por toda a placenta. O céu foi dividido pelos tentáculos quando uma besta supercolossal caiu, cobrindo o céu inteiro e soltando um rugido de abalar a terra. Respirando fundo, Joseph falou: "Todas as unidades em prontidão. Forme a barreira." Noite de Mongols capítulo 202. Derrote o falso deus. Todas as unidades em prontidão. Forme a barreira. Tome nota para não espalhar os pontos de ancoragem do limite muito longe um do outro.
Isso não é como as bestas dos sonhos do passado. Rodney usou a si mesmo para invocar o Deus da própria igreja do domo. É bem provável que ele possua todas as habilidades de Rodney e talvez seja muito mais forte que ele. Vocês todos foram treinados nas formações e estilos de luta de Rodney, certo? Não me diga que em apenas 2 anos, a divisão de combate degenerou a ponto de não treinar mais para lidar com outras facções. Além disso, mande alguém para informar o Conselho dos Anciãos. Aqueles velhos devem acordar e esticar os músculos de vez em quando. Sou eu o chefe da divisão de combate ou ele é? Pensou Grayson Winston quando ouviu o rápido comando de José soar em seu ano. As ordens de José pareciam muito mais naturais que as suas. Além disso, isso foi recebido com uma resposta imediata de aplausos e gritos de citação. Evidentemente, esses eram apoiadores da antiga divisão de José e leais ferrenhos. Dada a antiga reputação de José, ele ainda tinha legiões de fãs depois de 2 anos. Esse sujeito pretende sair da aposentadoria e usurpar minha posição? Mas Winston franziu os lábios e deu suas próprias ordens rapidamente, atribuindo tarefas a cada um e prosseguindo com o discurso motivacional habitual do pré-guerra. Pessoal, essa vai ser uma batalha difícil, mas atrás de nós está Norzim, onde estão nossas famílias, amigos e todos que conhecemos. Cada luta, cada golpe que damos é para protegê-los. Recuar apenas um passo pode significar perder um sorriso que você ama. Eu sei que todos vocês estão cansados de ouvir palavras como essas, mas lembre-se. Se você não fizer o que é suposto fazer, então tal coisa pode acontecer imediatamente. Talvez você possa sobreviver por algum motivo, mas suas famílias e amigos não têm a mesma força que você possui. Winston sacou sua espada e apontou para a besta lunar com tentáculos no céu distante. Aquela coisa feia ali, ele disse, transformará qualquer coisa com que você se importa em uma polpa carnuda com apenas um único movimento. Vocês todos entendem. Não há como voltar atrás, tudo o que podemos fazer é lutar. Depois de despertar os cavaleiros e ver a barreira se iluminar, ele mudou para um canal de comunicação privado e repreendeu. Giuseppe, seu idiota. Você é o chefe da divisão de combate ou eu? O que você é? Um membro da divisão de inteligência dando instruções aqui. Giuseppe e Winston eram velhos camaradas, então ele não ficou chateado por ser repreendido. Rindo de coração, ele disse, eu só queria relembrar um pouco. Não se preocupe. Eu não roubaria sua posição mesmo se recuperasse minha antiga força. A divisão de inteligência é muito mais lucrativa do que a divisão de combate. Encontre o original em Hosted Novel. José havia ultrapassado a autoridade de Winston e falar assim não era apropriado, então Winston tinha todo o direito de ficar bravo. No entanto, José entendeu Winston e sabia que a raiva deste era, na verdade, preocupação de que o antigo chefe da divisão de combate retornaria, o que o levou a ter dúvidas sobre si mesmo. Isso mostrou que ele não estava confiante em sua própria posição, reputação e força quando comparado ao seu antecessor. Mas, além de seu temperamento agressivo, esse sujeito era um bom cavaleiro e pelo menos mais responsável do que Giuseppe, que havia se autoexilado 2 anos antes. Winston engasgou-se momentaneamente e então murmurou, então você deveria ficar e aproveitar sua divisão de inteligência. Por que tão sério? Riu Giuseppe. Somos todos cavaleiros da Torre do Rito Secreto, protetores da paz de Norzim. Já chega, não é? Winston ficou em silêncio. Grunhiu e desligou o dispositivo de comunicação. Ele olhou para o distante campo de batalha da igreja em chamas com uma mistura complicada de emoções. Giuseppe. Ele realmente recuperou sua antiga força. Ele soa exatamente como antes. Do outro lado, Giuseppe desligou seu dispositivo de comunicação e olhou para aquela massa flutuante prateada de uma forma de vida. Seu vasto corpo consistia em um enorme globo ocular e uma massa de tentáculos ao redor que cobriam o céu. Cada um desses tentáculos tinha pelo menos meio metro de largura e dançava constantemente em combate com os cavaleiros da Torre do Rito Secreto. Bum! O topo da capela central foi arrancado junto com as colunas de sustentação, e todo o teto abobadado desabou. Num piscar de olhos, tudo o que restou foram destroços em chamas. Figuras ao redor, minúsculas em comparação, caíram sem fazer barulho, desaparecendo no mar de chamas. Ao lutar com bestas oníricas, os humanos sempre pareciam pequenos e impotentes. Mesmo dando tudo de si,
Eles eram meramente como faíscas passageiras que poderiam ser facilmente apagadas. Com uma risada assustadora de Tei, o falso deus destruiu e matou desenfreadamente como uma criança ignorante, derrubando tudo e pisoteando formigas. Uma coluna brilhante de fogo surgiu, agarrou aqueles tentáculos e puxou a figura enorme para baixo. Au! O falso deus gritou enquanto seu globo ocular enorme se virava para olhar para a pequena figura envolta em chamas. Então, seus tentáculos se espalharam e brilharam com as diferentes imagens residuais das fases da lua. Domínio silencioso, julgamento de heresia, brilho da lua prateada, bênção sagrada, projeção da lua, pátio do luar, maré de éter. Essas 7 habilidades das 7 fases diferentes da lua foram todas ativadas simultaneamente. Vincent sentiu uma pressão pesada enquanto o luar ilusório e corrompido caía ao seu redor, tornando-se tangível e penetrante em seu corpo. As chamas ao seu redor diminuíram enquanto densas correntes de éter o lavavam, destruindo até mesmo a terra queimada ao redor. Esse falso bem roubou o poder da lua por milhares de anos, e esse imenso poder não era algo com que o sol recém-nascido que Vincent possuía pudesse se comparar. Privação de capacidade. Uma jovem delicada apareceu silenciosamente no ar, estendendo uma palma branca e macia e fechando-a em seguida. Era Muen. Um fantasma de uma linda mulher em um vestido preto, sentada em cima de uma lua crescente, apareceu de repente atrás da jovem. Ela tinha um rosto triste, com olhos baixos enquanto soltava um leve suspiro. Então, ela também estendeu sua mão ternamente, como se estivesse guiando seu próprio filho amado. Au au au! O falso deus começou a entrar em pânico ao ver o fantasma de Opugis, lutando para fugir, mas já era tarde demais. Como crianças perdidas que encontraram suas mães, aquelas imagens residuais das fases da lua fluíram em direção à palma estendida de Walpurgis com um assobio, formando uma pequena lua completa. O falso deus ficou momentaneamente perplexo antes de gritar mais uma vez enquanto tentava correr. No entanto, percebeu que estava preso no lugar e olhou para baixo para ver o homem envolto em chamas. Os olhos de Vincent brilharam mais intensamente quando ele deu um puxão forte, jogando o falso deus no chão. Então, com os olhos brilhando com luz, ele levantou as 2 mãos para o alto e gritou: Eternal, Dron. Estrondo. Crepitação. Como o som de um trovão, uma luz brilhante atravessou o céu escuro e sombrio, como o sol nascendo e iluminando os céus e a terra. Primeiro foi uma reunião de energia ferozmente ardente, acumulando-se em uma enorme bola de fogo. Então, começou sua descida, acelerando rapidamente e criando uma imensa pressão de ar que era tão poderosa que o solo abaixo começou a rachar e pedaços de detritos a flutuar. O céu inteiro estava queimando. O sol traço estava caindo. Noite de Mongols capítulo 203, eu estava esperando você aparecer estrondo. A enorme bola de fogo atravessou as nuvens e veio disparando para baixo, criando fluxos de ondas de ar ao seu redor enquanto incendiava todo o céu e se chocava contra o falso deus que Vincent havia arrastado para o chão com uma luz ofuscante. Todo o campo de batalha tremeu como se um grande terremoto estivesse ocorrendo. A enorme massa de incontáveis tentáculos entrelaçados foi pulverizada como uma gelatina esmagada por uma pedra, enquanto partes dela se espalhavam numa mistura sangrenta. No mesmo momento, o solo se abriu e uma onda enorme de calor e pressão de ar irrompeu do centro, fazendo com que prédios ao redor desmoronassem enquanto destroços, árvores e tudo mais eram arremessados para fora, batendo com força na barreira e criando ondulações. Este foi apenas o primeiro blitz. Vincent, que agora estava no ar, juntou as mãos e fez um movimento de puxar para baixo. Bum! A bola de fogo semelhante ao sol afundou ainda mais, derretendo tudo dentro do alcance com seu vento e chamas. O chão virou magma e o vapor de água no ar começou a chiar enquanto a bola de fogo inteira começou a se desintegrar. Uma mancha preta apareceu no centro da esfera flamejante e gradualmente se espalhou como mofo. A bola de fogo começou a encolher para dentro, se transformando em uma fusão caótica de preto e vermelho. Eventualmente, a bola de fogo atingiu um tamanho que era 1/3 do original. O solo, agora estéril, havia afundado aproximadamente 100 metros, formando uma enorme cratera com os espaços ao redor todos retorcidos. As veias de Vincent estavam inchadas enquanto o suor escorria pela testa. Era evidente que ele havia comprimido a bola de fogo o máximo que podia suportar por enquanto. Ele respirou fundo, soltou as mãos e recuou rapidamente.
A bola de fogo preta e vermelha detonou instantaneamente de seu núcleo, e uma onda de choque circular se expandiu. Uma coluna de fogo disparou para cima, para os céus, e, ao mesmo tempo, para baixo, em direção ao falso deus abaixo. Enquanto o chão tremia, uma enorme rachadura abriu a terra, revelando as fundações artificiais abaixo de Norzim. Claramente, após penetrar o falso deus, a coluna de fogo continuou muito mais fundo no chão. Grito. Um grito agudo insuportável ao ouvido humano soou quando todo o globo ocular foi perfurado pela explosão. A pele externa do falso deus foi queimada com marcas de queimadura enquanto um ácido amarelo turvo espirrou. No entanto, seus órgãos internos e vísceras ainda mantinham alguma vitalidade. Silenciar. A carne visceral começou a se regenerar rapidamente enquanto o sangue jorrava como uma cachoeira, gerando tentáculos finos que eram como uma fina fita lunar que perfurava o exausto Vincent e o prendia ao chão. O tecido mutilado do globo ocular se transformou em inúmeros olhos de recém-nascidos, girando e piscando de uma maneira extremamente perturbadora. No entanto, essa era a sua agonia final. O pilar de fogo continuou a machucá-lo e esses pequenos olhos queimaram em sucessão, espirrando pus amarelo por todo lugar enquanto seus tentáculos murchavam rapidamente. O falso deus se contorceu em um ataque final cheio de raiva, levantando seus tentáculos bem alto em uma tentativa de matar seu inimigo mortal. Uma espada dourada brilhou, criando uma onda de ar que cortou o corpo com tentáculos do falso deus e o dividiu ao meio. Por fim, a fina luz dourada parou, formando uma cruz com aquela coluna de fogo disparando para o céu, cravando o falso deus em seu lugar. Os movimentos do falso deus cessaram e seus olhos ficaram vidrados enquanto seus tentáculos restantes ficaram moles e caíram no chão. A última coisa que viu foi a imagem de um velho corpulento com uma espada erguida. Seu cabelo branco como a neve era um contraste gritante com seu corpo grande e robusto envolto em éter estimulado como uma chama branca que não podia ser extinta. A indomável chama sagrada, Giuseppe. Os sobreviventes da torre do rito secreto, que já haviam recuado para a periferia da batalha massiva, olharam para a figura no ar e murmuraram seu nome. Ele não segurava nenhuma espada demoníaca em suas mãos, mas sua alma empunhava uma lâmina ainda mais afiada. Estrondo. Somos uma novela hospedada. Encontre-nos no Google. O pilar de fogo se apagou, e as marcas de espada desapareceram. Finalmente, o falso deus caiu no chão. Giuseppe olhou para a massa sem vida por algum tempo, sem ousar relaxar. Finalmente, ele deu um suspiro de alívio e retirou seu éter. Este único golpe havia drenado suas forças. Um rank supremo, mesmo à beira da morte, ainda era 100 vezes mais forte que um rank destrutivo. Matar um com um único golpe exigia tudo o que ele tinha. Felizmente, tudo tinha acabado. José pousou ao lado de Vincent, cambaleando levemente. Ele levantou uma mão para ajudar Vincent a se levantar e perguntou: "Você está bem?" Vincent havia retornado à sua forma normal, mas seus olhos ainda eram órbitas vazias e seu peito e estômago estavam completamente rasgados. Ele tossiu algumas vezes, forçando um sorriso e estendeu a mão. "Estou bem. Nós vencemos." Vincent agarrou sua mão e apertou-a. "Sim, nós vencemos." Ele suspirou. Palmas, palmas, palmas. Aplausos repentinos ecoaram no campo de batalha silencioso. Vincent e Giuseppe se viraram para a fonte do som ao mesmo tempo e seus olhos se estreitaram. Enquanto a poeira baixava, um belo jovem com olhos prateados flutuou no ar com um sorriso brilhante. Uma performance maravilhosa. Parabéns pela sua vitória sobre um inimigo de nível supremo. Mesmo que tenha sido apenas uma farsa. O jovem sorridente em longas vestes pretas com o motivo de uma espada flamejante encontrou o olhar dos dois homens. De fato, meu palpite estava certo. A lua real não morreu e só criou a verdadeira divindade em sonhos. É por isso que as bruxas primordiais têm se escondido unanimemente no reino dos sonhos. Não é verdade, ladeou Porgis que controla a noite. O jovem de cabelos prateados olhou para a jovem donzela flutuando à distância, assim como para o fantasma feminino atrás dela. Lanças etéricas sem forma já haviam cercado e prendido os dois. O Alporgis olhou para ele com profundo escrutínio. "Eu lembro de você. Estou realmente honrado que você tenha se lembrado de mim." O jovem de cabelos prateados fez uma leve reverência. "Talvez eu deva me apresentar. Eu fui o primeiro papa da Igreja do Dom e agora sou conhecido pelo nome Gabriel. Talvez você não saiba,
Gabriel lambeu os lábios com um brilho louco nos olhos. Essa besta era apenas uma coisinha ociosa e tola originalmente. Fui eu quem encorajei. Disse a ela que havia um lindo vestido no oeste do reino dos sonhos. Então ela foi lá, arrancou a pele da lua e a colocou em si mesma e engelou a original. Fui eu. Eu criei um deus. Disse Gabriel, com o rosto embriagado de alegria. Eu nunca imaginei ser capaz de ver uma grande entidade como você, alguém tão gentil e misericordioso. Espero sinceramente que você possa realizar meu desejo de me deixar usar o mesmo método. E me tornar um deus. Gabriel sorriu. Todos os meus esforços para descobrir seu paradeiro, sua chegada e planejar por tanto tempo não foram em vão. À medida que a poeira no chão se dissipava, os contornos vagos e ilusórios de uma formação prateada foram revelados se formando acima da terra queimada. Evidentemente, ele usou o poder da Igreja do Domo para montar um poderoso conjunto de tropas aqui. Giuseppe e Vicente empalideceram e até o rosto de Walpurgis afundou. Mue mordeu os lábios e começou a se perguntar se conseguiria escapar com sua força atual. Mas enquanto a matriz se solidificava, uma voz fraca ecoou: "Eu estava esperando você aparecer." Embora monótona, essa voz parecia ecoar pelo céu como se viesse do alto. Gabriel e todos os outros olharam para cima ao mesmo tempo e viram uma enorme figura escura e sombria surgindo no céu onde as nuvens tinham se dissipado. A silhueta negra era tão grande que nem o céu parecia capaz de contê-la. Era como se essa entidade fosse um gigante com vista para um tabuleiro de xadrez com apenas a cabeça, o pescoço e os ombros visíveis. O resto dessa entidade estava obscurecido pela vastidão dos seus estrelados atrás dela. A figura negra estendeu a mão, atravessando as nuvens e agarrou Gabriel. Clink clong. Pesquisa original em Ostet.novel. Um tilintar do que parecia vidro quebrando soou e o mundo inteiro pareceu desmoronar. A terra estéril, ruínas em chamas, céu escuro e o corpo do falso deus se transformaram em pedaços fragmentados. A visão de todos ficou momentaneamente cega, apenas para que eles se encontrassem ainda dentro da capela central. O que está acontecendo? Giuseppe se levantou assustado e examinou os arredores cautelosamente, descobrindo que ainda estava na câmara interna da capela. Na frente dela estava o altar com a placenta prateada toda enrugada enquanto o cadáver queimado de Rodinei jazia ao lado. No entanto, as paredes e construções ao redor estavam intactas e o tranquilo luar brilhava através da janela circular acima. Naquele momento, Giuseppe tinha apenas um pensamento em mente: essa voz não parece a do chefe Lin. Noite de Mongols capítulo 204. A partir de hoje, a Igreja do Domo não existe mais em Norzin, era a voz do chefe Lin. Isso significa que aquela figura gigantesca e sombria que estendeu a mão e imediatamente esmagou Gabriel era o chefe Lin. Pelo que Giuseppe se lembrava, aquela sombra preta e difusa agarrou e incapacitou Gabriel com uma única mão. Gabriel passando de complacência flagrante para pânico, fúria e então desespero total naquele breve momento era uma imagem que ele não conseguia tirar da cabeça. Mas o que está acontecendo agora? Uma comoção crescente começou, interrompendo o silêncio pacífico. Giuseppe conseguia distinguir várias vozes familiares pertencentes aos cavaleiros da Torre do Rito Secreto. Assim como ele, eles também não conseguiam decifrar a situação e tinham olhares confusos. Saindo do seu torpor, Giuseppe notou o corpo carbonizado de Rodinei e a placenta enrugada descansando em cima do altar. Eles estão ambos mortos. Ele decidiu estender a mão e inspecionar, mas, ao fazê-lo, cambaleou e todo o seu corpo caiu no chão. Foi só então que ele percebeu sua exaustão completa. Seu corpo parecia vazio por dentro, como se alguém tivesse espremido toda a vida dele. Ao mesmo tempo, uma dor intensa rasgou todo o seu corpo. Giuseppe estava familiarizado com essa sensação. Isso espelhava exatamente a situação anterior, onde ele havia consumido todo o seu éter, liberando a técnica secreta que atingiu os limites do seu corpo e o fez quebrar. Enquanto isso, a sensação de desconexão, semelhante à de quem acaba de acordar de um sonho, estava diminuindo lentamente. À medida que Giuseppe se acalmava, ele se sentia mais lúcido. Tudo o que aconteceu foi um sonho. No entanto, Rodinei e o falso deus estavam definitivamente mortos, e sua condição exausta também era muito aparente. Isso significava que todos esses eventos tinham inegavelmente acontecido. Com sua vasta experiência acumulada em anos de combate contra feras oníricas,
Giuseppe calculou que provavelmente havia entrado na fenda entre os sonhos e a realidade, onde os acontecimentos do reino dos sonhos eram diretamente refletidos na própria realidade. Assim, tanto Rodinei quanto o falso Deus pereceram, enquanto ele também havia acertado o golpe final. No entanto, como tudo havia acontecido no reino dos sonhos, o dano afetou apenas seu corpo, enquanto os prédios e terrenos ao redor não receberam nenhum dano. Nesse ponto, Giuseppe imediatamente olhou para o lado. Como esperado, seus olhos encontraram um Vincent inconsciente deitado ali, com sangue ainda escorrendo do peito onde o falso Deus o havia perfurado. Além disso, um brilho lunar ainda envolvia o corpo de Muen, com o luar como um fio envolvendo-a como se lentamente a transformasse em um casulo e fizesse sua carne e pele parecerem translúcidas. Logística. Alguém da divisão de logística. Venha aqui e ajude. Giuseppe gritou alto para as pessoas lá fora. O dispositivo de comunicação que estava originalmente equipado havia sido fragmentado por éter. E como suas próprias reservas de éter também estavam acabando, ele só podia confiar em sua voz. Embora os cavaleiros lá fora também estivessem perplexos com a situação atual, eles estavam pelo menos devidamente treinados com seus procedimentos. Apesar de não terem noção, eles sabiam fazer o que era esperado deles. Os mágicos responsáveis pelos primeiros socorros no departamento de logística rapidamente chegaram ao local e começaram a tratar Vincent imediatamente. Aproveitando o tempo para recuperar as forças, José perguntou sobre a situação lá fora. Assim como ele havia previsto, aqueles que foram afetados no reino dos sonhos tiveram sua situação refletida em seus corpos na realidade. Neste momento, toda a capela central parecia estar despertando de um sonho bizarro. Aqueles que não conseguiram sair vivos pareciam ter sido devastados e esmagados 1000 vezes, e seus restos mortais eram visões horríveis. No entanto, a infraestrutura ao redor permaneceu intocada e intacta. Esse era o domínio dos sonhos do Sr. Lin. Giuseppe saiu e olhou para a serena lua no céu. Funcionários da torre do rito secreto que estavam dentro do terreno da igreja estavam tendo conversas intensas com aqueles que estavam do lado de fora e havia um ar de descrença entre todos. Como isso pode ser? Ficamos lá dentro por apenas 5 minutos? Exclamou o chefe da divisão de combate Winston com o rosto coberto de suor frio. Definitivamente, apenas 5 minutos se passaram. Tínhamos acabado de contatar o Conselho de Anciãos após erguer a barreira externa e vocês já estavam fora. Ainda estou esperando para saber o que aconteceu na igreja. Já teríamos entrado como reforços se não houvesse resposta por um longo período de tempo. A pessoa encarregada de enviar reforços era da divisão de logística. Agora, tudo o que ele podia fazer era simplesmente apontar para a barreira brilhante ao redor e dar de ombros levemente. Espere um momento. Tenho certeza de que só demos o comando para montar a barreira e informar o Conselho dos Anciãos um bom tempo depois que a batalha começou. Poderia ser que o tempo fluiu de forma diferente em ambos os lados. Mas os comunicadores ainda estavam conectados. Sim, pareceu um pouco estranho naquela época, mas como a ordem emitida estava de acordo com o protocolo padrão, combinado com o curto prazo, não pensamos duas vezes. Então, com um olhar complicado no rosto, o pessoal responsável pela divisão de logística continuou. Nunca imaginei que a batalha terminaria momentos após a ordem ser dada. Percebendo a cara de perplexidade de Winston, Giuseppe simplesmente caminhou até ele e deu um tapinha em seu ombro. Não se estresse, o que aconteceu foi o chefe Lin. Ele veio aqui para nos ajudar. Winston ficou atônito. O mesmo dono da livraria com quem você fez contato. Giuseppe assentiu e suspirou profundamente. Fiz uma visita ao chefe Lin pouco antes da batalha e ele me lembrou especificamente de uma armadilha. No entanto, ele também acrescentou que nos faltava força suficiente. Então, mesmo que soubéssemos, a batalha com o falso Deus esgotaria todas as nossas forças, deixando-nos sem meios de continuar a batalha. O chefe Lin já previu esse problema e depois me disse que só precisávamos fazer o nosso melhor e ele cuidaria do resto. E como esperado, ele apareceu quando estávamos todos esgotados. Dando mais um tapinha no ombro de Winston, Giuseppe continuou, enquanto o chefe Lin estiver por perto, aquele Gabriel provavelmente estará descansando em pedaços agora. A batalha acabou. Giuseppe olhou para a igreja atrás dele. Deus sabia quantos seguidores e padres foram atraídos e descartados por esta igreja que existia em Norzinha Ares. No entanto, tudo o que restava agora era um deserto vazio,
cheio de ruínas. A partir de hoje, a igreja do domo não existe mais em Norzim. Winston ainda estava incrédulo. Ele conhecia um dono de livraria chamado Lin Jie cujo nível de poder era mantido confidencial dentro do banco de dados. Essa informação não podia ser divulgada, o que significava que ele havia sido identificado como estando no auge entre os ranks supremos. Mas quem imaginaria que ele era realmente tão poderoso? Naqueles meros 5 minutos, um reino de sonhos se materializou, e uma luta até a morte entre dois supremos foi decidida instantaneamente de forma tão casual. Além disso, o que era aquela sombra final enorme que apareceu? Lembrar disso causou arrepios na espinha de Winston. Se tudo isso não tivesse ocorrido em um reino de sonho, a massa do falso deus de pelo menos 1000 metros de largura teria coberto uma grande parte do céu. No entanto, era apenas do tamanho da palma da figura. Todos eles eram como formigas insignificantes comparados ao deus falso, mas quando comparados à figura sombria, cada um deles seria como meros grãos de poeira. Quando é que realmente entramos no reino dos sonhos? E nenhum de nós sentiu nada, incluindo o sujeito Gabriel que havia armado uma emboscada. O que é isso? Um esmagamento total. O que é alguém que esmaga? Patentes supremas. Era apenas o começo do outono, mas Winston sentia frio como gelo e mal conseguia evitar que seu corpo tremesse. Felizmente, Giuseppe, que já tinha ido embora, não percebeu isso. Foi somente quando o dispositivo de comunicação em sua mão apitou continuamente que Winston se recuperou. Ao ligá-lo, ele descobriu que era uma videochamada privada do ancião do quarto assento, Solomon. Winston imediatamente atendeu ao chamado e um conjunto de veneráveis características faciais apareceu. Solomon não falou, em vez disso, ele trouxe um objeto. Nele estava a gravação do Secret Hit Tower atacando a capela central da igreja do domo. De fato, como mencionado pelo pessoal da logística, houve silêncio total de rádio do grupo avançado depois que eles correram para dentro da igreja. Por 5 minutos inteiros, houve silêncio absoluto e essa atmosfera assustadora só foi interrompida pelo grito abrupto combinado com outros ruídos. Solomon reproduziu a gravação, diminuiu a velocidade e pausou. Na exibição, a igreja tremeu e aparentemente produziu uma pós-imagem. Em seguida, uma sombra tênue apareceu no céu noturno, tão grande que sua moldura inteira não cabia na visão. Quase imediatamente, um mar aparentemente elíptico, vasto e infinito de cosmo e estrelas se manifestou no céu noturno. Antes que a figura sombria desaparecesse, ela pareceu encarar diretamente a fonte da gravação por um momento. Winston ficou momentaneamente assustado, e o vídeo também foi interrompido neste ponto. Solomon desligou a gravação e perguntou, Winston, você entendeu o que foi isso? Winston ficou imerso em pensamentos por um longo período de tempo antes de responder. Uma fissura no reino dos sonhos. Salomão balançou a cabeça. Este é domínio de um deus. Os olhos de Winston se estreitaram. Ele sentiu como se tivesse batido a cabeça e sido atingido por uma marreta, deixando-o sem pensamentos e palavras. Solomon então acrescentou, nós já estávamos monitorando essa operação desde o começo, ou melhor, nós estávamos monitorando tudo. Nunca imaginei que seríamos capazes de registrar esse momento. Eu pessoalmente acredito que podemos ter um palpite aproximado da verdadeira identidade do dono da livraria. Se não um deus, pelo menos um emissário de um. Winston perguntou timidamente, então, o que devemos fazer? Não poupe despesas na investigação e busque sua ajuda. Caminho da Espada Flamejante é um nome que não é ouvido há muito tempo. José passou muito tempo vasculhando a igreja antes de finalmente avistar um corpo suspeito, parecido com Gabriel, caído em um canto. Como esta não era mais uma forma humana reconhecível, José pôde identificá-la como Gabriel, da icônica insígnia Caminho da Espada Flamejante nas roupas. 2 soldados de patentes supremas, uma queimado até a morte, o outro morto sem deixar cadáver. Bastante trágico. José ordenou que esses restos e roupas fossem coletados. Um corpo de um rank supremo ainda continha um poder inimaginável, afinal. Materiais de qualidade usados para sintetizar objetos transcendentes não podiam ser desperdiçados. Quando José se virou, viu Moen parado ali perto, ao lado de Vincent, que mal conseguia andar depois do tratamento. Eles estavam conversando e rindo sobre sua situação atual. Vincent então perguntou, vamos visitar o chefe Lin juntos?
Realmente deveríamos agradecê-lo por nos salvar e evitar muito mais danos colaterais. Olhando para a última luta, se ela tivesse realmente acontecido, a barreira definitivamente não teria conseguido resistir e, até lá, inúmeras vidas de cidadãos inocentes teriam sido perdidas. As águas da inundação causadas anteriormente pelo deus da chuva já eram ruins o suficiente. Desta vez foi literalmente um meteoro, e Norzin teria exigido reparos sérios em suas fundações, enquanto a torre do rito secreto teria que desembolsar uma boa parte de seu financiamento para limpar a bagunça. O reino dos sonhos criado pelo chefe Lin evitou a perda monumental de financiamento e ele foi um verdadeiro salvador para eles. Moon hesitou um pouco, mas então calculou que o chefe Lin já deveria ter acordado. Com um aceno de cabeça, ela acompanhou Giuseppe e Vincent até a livraria. A confusão que ainda restava no local naturalmente seria deixada para a divisão de logística resolver. Conforme o grupo se aproximava da livraria, eles avistaram um Linge bocejando de pijama abrindo a porta principal. Ele olhou para cima e os cumprimentou com um sorriso. Os olhos de Linge tremeram quando ele avistou um mosquito voando e começou a espantá-lo com as palmas das mãos. Há muitos mosquitos interrompendo meu sono à noite. Todas as vidas devem ter um propósito. Mosquitos sem vergonha não têm. Não faz diferença, mesmo que estejam mortos. Olhando para os outros três, Linge tinha uma expressão um pouco peculiar no rosto quando disse: falando nisso, acabei de ter o sonho mais fascinante. Noite de Mongols capítulo 205, 2 artefatos sagrados Giuseppe congelou. Por experiência passada, ele imaginou que o chefe Lin estava revisando a performance deles. Então, ele questionou cautelosamente: que tipo de sonho despertaria o seu interesse, chefe Lin? No entanto, Linge não mencionou o sonho que teve dessa vez. Em vez disso, ele pareceu observar os olhares estranhos dos outros e deu um sorriso misterioso. Não é nada demais, só que pareceu que essa coisa era um tanto especial, o que me fez mudar algumas opiniões que tenho sobre vocês. Ah, mas nada do tipo negativo. Está um pouco frio lá fora, vamos continuar a conversa lá dentro. O sino tilintou quando a porta principal foi completamente aberta. Sorrindo, Linge permitiu que seu assistente e os dois estimados convidados entrassem na loja primeiro. Eram aproximadamente 4h30 da madrugada e toda Norzin ainda estava em sono profundo. O céu em tons de ciano, sobre o qual a lua ainda pairava, estava pontilhado de estrelas cintilantes. Uma fina neblina matinal se formara nas ruas, fazendo com que parecesse ainda mais pitoresco e sereno. Isso só fez com que o ranger das portas e o som dos sinos das portas se tornassem ainda mais aparentes na brisa da manhã. Giuseppe e Vincent trocaram olhares, chegando a um consenso mútuo de que, ao abrir o expediente naquele horário, o chefe Lin devia estar especificamente esperando por eles. Caso contrário, a livraria provavelmente estaria aberta para negócios de acordo com o horário normal de funcionamento, por volta das 7 ou 8 da manhã. Além disso, com base na maneira de falar do chefe Lin, ele não estava insinuando que o presunçoso Gabriel que foi esmagado por um golpe rápido parecia um mosquito sem cérebro buscando a morte. Mais importante foi o que ele disse sobre ter o sonho mais fascinante e ter mudado algumas opiniões sobre vocês. Ambas eram bastante autoexplicativas e significavam que, sem dúvidas, todos eles estiveram no reino dos sonhos do chefe Lin. Desde que pisaram na capela central, todos os presentes dentro do terreno da igreja entraram sem saberem seu reino de sonho. Cada um deles se tornou os minúsculos grãos de areia ignorados pela gigantesca figura sombria. Ou melhor, eles se tornaram peças de xadrez. Pensando bem, a imagem assustadora da figura sombria estendendo a mão e esmagando Gabriel lembrava muito uma peça de xadrez sendo retirada. Todos os presentes estavam sob o controle do chefe Lin e ele estava observando tudo. A performance deles durante esse incidente deve ter apaziguado o chefe Lin para que ele tivesse uma opinião melhor sobre eles. Também ficou bem estabelecido em registros históricos que, além das bruxas primordiais, ninguém mais foi capaz de entrar nos reinos dos sonhos. Isso acontecia principalmente porque, além de ser o abismo angustiante, monstros poderosos além da imaginação também rastejavam por esses reinos. Quanto mais forte alguém era, menos disposto estaria a tentar entrar em um reino de sonho. Ferramentas de feitiçaria como o apanhador de sonhos eram objetos proibidos que nem mesmo os de nível destrutivo ousavam usar.
Entrar em um reino de sonho pessoalmente estava definitivamente fora de questão, já que o éter de seres transcendentais de nível superior era muito perceptível, o que poderia atrair um grande número dessas criaturas em minutos, semelhante a mariposas para uma chama. Se alguém tivesse o azar de perturbar algo além do que podia suportar, morrer no local era um resultado muito provável. Durante a lendária Idade das Trevas, as tragédias causadas por sonhos invadindo a realidade eram histórias de arrepiar os cabelos. Mesmo nos dias atuais, a ocasional besta dos sonhos escapando de uma fissura do reino dos sonhos era mais do que suficiente para causar-lhes enormes dores de cabeça. Ninguém em sã consciência gostaria de enfrentar sozinho uma horda de feras oníricas com centenas ou milhares de criaturas. Mas agora, o chefe Lin não estava apenas entrando em reinos de sonhos sem problemas. Ele era capaz de ter um dos seus. Ele literalmente tinha a habilidade de criar um reino de sonho. Esse nível de força era inacreditável. Embora Giuseppe já estivesse bastante insensível às formidáveis capacidades do chefe Lin, ele nunca as havia experimentado pessoalmente antes. A maior parte delas havia sido exposta à sabedoria onisciente do chefe Lin. Desta vez, estar preso no reino dos sonhos permitiu que ele testemunhasse diretamente um transcendente de nível supremo sendo esmagado até a morte como uma formiga. O choque de tudo isso o deixou sem palavras. Respirando fundo, ele pressionou a mão contra o peito para acalmar o coração acelerado. Ao entrar na livraria, ele de repente se lembrou de que havia apenas um assento em frente ao balcão. A livraria raramente tinha vários clientes ao mesmo tempo, portanto, havia também apenas um único banco alto ali. Como assistente da livraria, Moen rotineiramente ia servir água para todos. Portanto, fazia sentido dar o único assento para o ferido Vincent. O rosto do padre ainda estava branco como um lençol. Ele havia contribuído muito nessa grande batalha. Ele havia sofrido consequências graves para acabar com aquele falso deus de classificação suprema e quase havia desistido de sua própria vida como resultado. Apesar disso, o resultado final ainda foi favorável. Este romance é sublinhado postei novel. Daquele dia em diante, a igreja do domo não existia mais, e as 7 paróquias seriam tomadas pela fé do sol, que se estabelecia gradualmente. Depois da visita de hoje, Vincent se envolveria intensamente no desenvolvimento da fé do sol. Desta vez, Giuseppe estava simplesmente exausto. Quando Gabriel apareceu, Giuseppe estava originalmente se preparando para usar o Virtual Soul Realm para enfrentá-lo. No entanto, descobriu-se que o chefe Lin já tinha arranjos em andamento e tinha lidado com isso, permitindo que Giuseppe já tivesse se recuperado em grande parte agora. Percebendo a poltrona reclinável ainda escondida em um canto, Giuseppe sentiu uma repentina sacudida de desejo lá no fundo. Ele foi se sentar nela e acariciou o apoio de braço. Lembrar de sua primeira visita à livraria fez Giuseppe suar frio. Naquela época, o chefe Lin só lhe dera uma punição menor, e ajudar a resolver seus problemas com a espada demoníaca significava que ele estava realmente de bom humor. Quanto mais José passava com o chefe Lin, mais ele achava o dono da livraria cada vez mais incompreensível. José olhou para o chefe Lin que ainda estava parado do lado de fora da porta. Era uma ocasião rara poder ver o chefe Lin em sua roupa de dormir, emitindo uma vibração mais misteriosa do que o jovem chefe que geralmente estava atrás do balcão lendo. A habilidade do chefe Lin de se disfarçar também é extremamente brilhante, pensou Giuseppe consigo mesmo. Linge virou a placa na porta e apagou o que estava escrito anteriormente, fechado por 3 dias, e mudou de volta para aberto. Voltando para o assento atrás do balcão, ele tomou um gole de seu copo de água. Todos os seus problemas foram resolvidos? Os 2 homens congelaram por um momento ao ouvir isso. Então, Vincent assentiu e respondeu com uma voz ligeiramente abatida. Sim, a igreja do Domo não continuará mais com seus atos pecaminosos. Meu ódio foi reprimido, é só que nunca seremos capazes de trazer de volta aqueles que perderam suas vidas quando se envolveram com esse assunto. Seja o velho padre Terence ou aqueles antigos colegas enfeitiçados por Rodinei e enviados para a morte, todas essas vidas não puderam ser recuperadas, junto com seu passado como padre. Neste ponto, José falou, a igreja do Domo será para sempre envolta em vergonha. Nós divulgaremos todos os seus erros, incluindo seus crimes de matar inocentes, lucrar muito com seus seguidores e perdoar os crimes dos ricos e poderosos. Em relação à enorme riqueza que eles acumularam,
Metade será confiscada, e o resto será entregue à Fé do Sol para ser usado como reembolso para esta operação. A igreja também seria passada para a Fé do Sol. Isso é bem policial. Mas essa grande quantia. Linge não conseguiu evitar dar uma olhada furtiva para Vincent. Embora ele mantivesse uma expressão calma, Linge já estava tramando lá no fundo. Mais um cliente importante preparado. Vincent logo se tornará o líder da maior organização religiosa em Norzim. Então eu não deveria fazê-lo comprar alguns livros aqui? Melhor desenvolver relações com seus seguidores também. Mesmo que eles não venham para comprar livros, se tornarem frequentadores do Café do Livro seria ótimo também. Percebendo o olhar expectante de Linji, Vincent entendeu a dica e começou a retirar as relíquias que havia encontrado na câmara interna. Um era um anel de prata, enquanto o outro era um peculiar ovo de inseto de casca dura, aproximadamente do tamanho de uma palma. Encontre o original em Hosted Novel. Esses eram de fato dois dos 3 artefatos sagrados da Igreja do Domo, o Anel Antigo e a Criança da Lua Adormecida. Noite de Mongols capítulo 206. Kent Vincent colocou os 2 artefatos sagrados no balcão. Esses 2 são os artefatos sagrados adorados dentro da câmara interna da Igreja do Domo, o Anel Antigo e a Criança da Lua Adormecida. Com base em lendas antigas, o Anel Antigo era um símbolo de autoridade do seguidor de mais alta patente designado pela Lua. A Criança da Lua Adormecida, como o próprio nome indica, e a prole da Lua, a criança sagrada da Igreja do Domo, bem como o principal material usado para produzir a essência da Lua Sagrada. Ele se virou para o chefe Lin com um olhar que implicava: acredito que você tenha interesse em tais objetos, então os guardei especialmente para você. Vincent empurrou os 2 objetos para frente e olhou para a gárgula ao lado. Os lábios de Linji se contraíram levemente enquanto ele olhava para o anel de prata de aparência primitiva, também conhecido como velho e surrado, e para o ovo muito misterioso, também conhecido como inútil, ao lado dele. Os artefatos sagrados da Igreja do Domo. Embora ele estivesse um pouco curioso sobre esses objetos relacionados ao ocultismo, era um fato bem conhecido que os artefatos pertencentes a fés ou religiões eram geralmente muito estranhos. Por exemplo, o cálice sagrado no cristianismo era na verdade uma taça de vinho usada por Jesus e seus discípulos, enquanto o sudário de Turim ou santo sudário era supostamente uma vestimenta funerária de Cristo. Portanto, não foi muito surpreendente que os artefatos da Igreja do Domo fossem ainda mais estranhos. Dando a ele o benefício da dúvida, o anel parecia uma antiguidade. Se fosse uma relíquia antiga, provavelmente poderia ser mais valioso do que a escultura de gárgula de pedra de Wilde e, pelo menos, poderia ser de alguma utilidade. Mas o que há com esse ovo? Linji olhou para o ovo de inseto colocado na sua frente. Parecia ter entre 10 e 15 centímetros de altura, com uma superfície cinza prateada e translúcida que era dura ao toque. Nele havia padrões complexos e sinuosos que lembravam Linji das frutas do diabo de One Piece. A razão pela qual Linji o cunhou como ovo de inseto foi por causa daquele organismo branco não identificado se contorcendo dentro dele. Pelo que ele podia ver, Linji imaginou que parecia um enorme e gordo bebê bicho da seda. Seu pequeno abdômen ainda se contrai de vez em quando. Na verdade, é bem bonitinho. Embora um ovo de inseto tão grande e bonito fosse provavelmente raro, que utilidade ele poderia ter para Linji? Eu não poderia fervê-lo e tomá-lo como suplemento proteico, poderia? Vamos, Vincent, você realmente não sabe jogar. Você já não é o líder de uma fé inteira? Isso é ser pão duro. Você não deveria fazer seu pessoal enviar caixas de dinheiro quando você entendeu a dica. Então, eles ficarão em fila destrancando as caixas e revelando pilhas de notas. Eu me distraí. Linji também não se importaria de ganhar algo mais precioso. Com isso, ele quis dizer objetos que eram valiosos apenas em termos monetários. O coração que ele havia obtido anteriormente estava agora completamente seco e petrificado e havia perdido em grande parte seu valor como item de colecionador. Ele teve que, com pesar, guardar o coração, junto com sua caixa, no porão. Suspiro. Bem. A Sunsfy tinha sido fundada recentemente e precisava de dinheiro, afinal. É natural que Vincent faça isso, pelo menos ele pensou em mim. Linji se consolou. Era realmente impossível para ele ficar rico da noite para o dia apenas dependendo dos outros. E quando ele pensou mais sobre isso,
Ele tinha meramente usado suas palavras, ajudado a contatar a polícia, então casualmente se livrou de um vilão super fraco. Essas foram todas pequenas contribuições e ele realmente não tinha feito muita coisa. Gabriel era ainda mais fraco que Michael. Pelo menos o jovem Mickey conseguiu resistir brevemente e escapar finalmente. Gabriel, por outro lado, tinha sido esmagado dentro de seu reino de sonho. Giuseppe e Vincent eram os que lutavam contra os criminosos na linha de frente, e era óbvio que o processo era árduo e perigoso, a julgar pelo estado frágil e exausto em que se encontravam. Pelo contrário, Lin Jie dormiu confortavelmente por 3 dias inteiros em sua loja e teve um sonho interessante. Ao ver dessa forma, Lin Jie se sentiu um pouco culpado por seus pensamentos egoístas. Lin Jie reprimiu sua tristeza e abriu um sorriso profissional. Ele então pegou o anel e o ovo de Vincent e disse: "Eu realmente aprecio suas gentis intenções. De fato, eu tenho muito interesse nesses tipos de objetos. Muito obrigado." Lin Jie sentiu que deveria levar em conta que Vincent era, afinal, um antigo padre da igreja do Dom e agora era uma figura religiosa sênior da nova fé. Aos seus olhos, esses tipos de objetos que supostamente tinham o poder de bênçãos de mergulho, embora estranhos para as pessoas comuns, poderiam ter grande importância para uma religião. Em outras palavras, Vincent sentia que esses artefatos sagrados eram os bens mais valiosos da igreja do domo. Embora Lin Jie estivesse um pouco decepcionado, ele não poderia decepcionar Vincent e desperdiçar seus esforços. Vincent se apressou em dizer: "Não, você está me bajulando. Eu deveria estar lhe agradecendo. Eu só pude ser quem sou hoje graças à sua ajuda." Encontre o original em Hostel Novel. Embora ele não fosse mais o padre insignificante que costumava ser e estivesse prestes a se tornar o Papa da Fé do Sol, que logo substituiria a Igreja do Domo como a maior fé em Norzin, ele ainda se comportava com cautela na frente do chefe Lin. No entanto, Lin Jie não se sentiu muito orgulhoso ao ouvir isso. Ele franziu a testa e estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Vincent e disse sinceramente: "Vincent, tenha mais fé em si mesmo. Minha ajuda não é a principal razão pela qual você alcançou o que tem hoje. É seu próprio trabalho duro e sua persistência para encontrar a verdade e buscar justiça que o ajudarão a encontrar um futuro brilhante que pertence somente a você. Você conseguiu reunir o primeiro grupo de crentes com sua gentileza no passado. Você conseguiu convencê-los com sua reputação e palavras, e com seus ensinamentos de opinião pública. Você conseguiu quebrar o governo opressivo da Igreja do Dom e finalmente destruí-la. Essa não é toda a sua força." Vincent ficou momentaneamente atordoado e fez contato visual com o olhar ardente de Lin Jie. De repente, ele sentiu uma pulsação no coração. Seu coração, que estava vazio e entorpecido após cumprir sua vingança, parecia cheio de vitalidade após algumas fortes pulsações, enchendo-o de sangue fresco e vigoroso que o fez sentir excitação novamente. Encontre o original em Hostel Novel. Isso mesmo. Ele não percebeu que havia feito tanto com sua própria habilidade e matado pessoalmente Rodney, que antes estava muito fora de alcance. Batida a batida. O sombra de covardia deixada pelo velho padre do passado parecia ser substituída por uma nova luz. Lin Jie continuou firmemente: "Espero que no futuro você sempre brilhe intensamente por sua causa e forneça luz e calor para as pessoas boas. Torne-se o sol que nunca se põe no coração de todos e guie os crentes que você lidera, para fora da longa noite que foi a opressão da Igreja do Domo. É por isso que você precisa ter fé em si mesmo. Mostre a graça de um Papa. Você é um líder que milhares admiram agora, e você tem que mostrar isso para aqueles que o seguem. Como você pode corresponder às expectativas daqueles que confiam em você de outra forma? O velho pai está observando você do céu." Vincent sentiu o sangue correndo por todo o seu corpo. O chefe Lin estava certo. Ele agora carregava a confiança e as expectativas de muito mais pessoas e não estava mais sozinho. Sua vingança terminou aqui, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. E muitos outros esperando para serem salvos por ele. Ele precisava se tornar o sol. Ele olhou para trás e encontrou o olhar firme de encorajamento de Giuseppe, que transmitia claramente que até mesmo a indomável chama sagrada o aprovava. Agora cheio de determinação, Vincent disse resolutamente: "Você está certo. Eu me tornarei o líder qualificado da fé do Sol e uma luz guia nos corações dos crentes. Eu prometo." Lin Jie ficou feliz em ouvir isso. Bom.
Você deve ler corretamente os 2 livros que eu lhe dei. Sempre que você se sentir desamparado e perdido, esses livros definitivamente o beneficiarão e ajudarão muito. Note de Mongodes capítulo 207. Não coloque isso ver como Vincent foi inspirado pelo chefe Lin acendeu o espírito de luta de Giuseppe. Imediatamente, seu estilo de vida decadente dos últimos 2 anos veio à mente. Sem o chefe Lin, talvez ele também fosse como outros antigos portadores da espada demoníaca, desviando-se para o caminho da loucura e gradualmente sucumbindo à diabrura da lâmina. Mas agora, além de estar livre da espada demoníaca, ele ainda teve a oportunidade de ascender ao posto supremo. Ele caminhou até lá e deu um tapinha no ombro de Vincent antes de falar com Lingia timidamente. Eu nunca colecionei objetos tão intrigantes quanto esses antes. Consegui economizar uma boa quantia nos anos da minha carreira, mas acredito que não seja algo do seu interesse. No entanto, contanto que esteja disposto, você pode mobilizar meus subordinados a qualquer momento usando esta minha insígnia em particular. José procedeu a tirar um intrincado distintivo dourado do bolso do peito. O desenho era um escudo com um par de espadas cruzadas. Estrelas e pedras preciosas embelezavam a insígnia e gravado no centro estava o nome de Giuseppe. Esta era a medalha de honra concedida a ele por se tornar um grande cavaleiro radiante e era algo que não era passado casualmente. Se mostrada a um antigo subordinado ou seguidor dele, eles entenderiam imediatamente que aquele que empunhava esta insígnia era alguém que Giuseppe tratava com grande importância. Era preciso saber que, de seus antigos subordinados, 2 deles já haviam ascendido ao posto de destrutivo e receberam o título de grandes cavaleiros radiantes. Portanto, o peso do distintivo que José possuía era de grande importância. Não. Eu realmente ainda preferiria o dinheiro vivo. Lingia chorou interiormente enquanto aceitava o distintivo com um sorriso. Velho Will, que criador de tendências você é. Agora, todos eles acreditam que eu adoro souvenirs locais ruins. Verdade seja dita, esse distintivo valia mais do que os 2 artefatos sagrados que Vincent lhe dera de presente. A habilidade de mobilizar pessoal da unidade central de polícia poderia ser uma opção bem útil em tempos difíceis. Mas o único problema era que Linge não parecia ter muita interação com a polícia, e esta livraria decadente não enfrentava problemas graves na maior parte do tempo. Linge imaginou que Giuseppe devia ter algum mal-entendido sobre ele. Mas o que conta é a intenção, e Linge não podia deixar que seu cliente o julgasse mal. Falando nisso, Giuseppe, qual era a sua posição na polícia? Lingia de repente se lembrou de sua ignorância a respeito da capacidade específica que Giuseppe já teve. Pelas conversas habituais, ele pôde determinar que Giuseppe era um homem que ocupava uma posição elevada e provavelmente tinha uma ótima reputação, mas só deixou a força devido a contratempos, bem como a influência da alma de Candela dentro da espada que o fez declinar. Embora ele já tivesse deixado o serviço, ainda parecia que ele ocupava uma posição importante. Afinal, até mesmo seu discípulo Cláudio era um capitão da polícia. Os 2 policiais que tinham vindo revistar a livraria ficaram quase morrendo de medo quando encontraram seu superior naquela época. Giuseppe deve estar em uma posição ainda mais alta para poder dar ordens a Cláudio à vontade. Aliás, Cláudio não tinha vindo, então ele provavelmente estava cobrindo o acompanhamento em nome de seu professor. Um momento de silêncio para sua linha fina. Em seu coração, Giuseppe disse a si mesmo que não havia como o chefe Lin já não saber disso. Toda essa situação era certamente um prelúdio para algo. Divisão de Inteligência. Atualmente sou chefe de seção da Divisão de Inteligência. Oh! Divisão de Inteligência. Lin Ji calmamente assentiu com a cabeça como se tivesse tido uma revelação repentina. Não. Ele estava ciente da estrutura de uma delegacia de polícia normal. A estrutura da unidade central de polícia de Norzin deveria ser similar, e ainda assim ele nunca tinha ouvido falar da existência de uma divisão de inteligência. No entanto, Giuseppe claramente não estava tentando enganá-lo e a palavra inteligência sempre foi associada a espiões, espionagem e outras atividades do tipo. Provavelmente foi por isso que esse ramo secreto não foi tornado público. Essa pergunta pareceu um tanto abrupta. Para mascarar seu constrangimento, Lin Ji começou a mudar de assunto. Falando nisso, você já alcançou uma alta posição na unidade. Alguma ideia de progredir ainda mais? Embora ele não estivesse ciente da situação exata, erradicar um tumor da sociedade como a Igreja do Domo não foi uma tarefa fácil.
Além de Vincent, Giuseppe e Claude devem ter desempenhado o maior papel. Embora essa agência secreta parecesse ter grande peso e autoridade, Giuseppe definitivamente teria espaço para progredir. Giuseppe ficou sem palavras. As 4 divisões diferentes já eram a composição inteira da Secretariat Tower, e um Great Radiante Knight era simplesmente um dos 10 funcionários mais fortes escolhidos dentro da organização. Sua nomeação atual de chefe da divisão de inteligência significava que ele já era um dos 4 com mais autoridade na superfície. Se ele ainda quisesse subir mais, ele precisaria recuperar sua posição como um grande cavaleiro radiante ou reivindicar um assento no Conselho dos Anciãos. Giuseppe hesitou por um tempo antes de responder. Eu ainda posso precisar de algum tempo para pensar sobre isso. Afinal, eu estive longe do campo de batalha por um bom tempo e estou bem satisfeito com meu estilo de vida atual. Além disso, pensei muito nos últimos anos e lentamente cheguei à conclusão de que ainda tenho algumas responsabilidades, já que sou um homem de família. Este romance é sublinhado por H0STDN0V3 ele. Nunca tive tempo para Melissa nos anos anteriores, o que a levou a ter uma personalidade um tanto estranha e a se meter em problemas porque queria atenção. Sim. Uma criança imprudente cuja primeira impressão é exigir uma queda de braço pode ser apropriadamente descrita como alguém que busca atenção. Linge assentiu com a cabeça. Isso também não é ruim. Embora o trabalho seja importante, a família é mais importante do que isso. A propósito, Melissa comprou alguns livros quando veio antes. Ela tem estudado bastante. Lembra de ter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Já faz alguns meses desde a visita da jovem. Se presumivelmente ela passou todo esse tempo estudando, certamente ela deve ter feito algum progresso substancial. Os lábios de Giuseppe se contraíram levemente. Ela passa todo o tempo durante esse período trancada em seu quarto estudando e não sai desde então. No entanto, ela parece estar em condições surpreendentemente boas e está animada todos os dias, então você não precisa se preocupar com ela. Ele ouviu uma breve descrição da filha sobre sua visita à livraria e entendeu que ela havia irritado um pouco o chefe Lin com seu comportamento precipitado. No entanto, não era como se o chefe Lin fosse se incomodar com uma criança e apenas dar uma pequena lição para impedi-la de cometer erros piores no futuro. Além disso, esses livros trouxeram um benefício ainda maior para todos os envolvidos. É bom ouvir isso. Assim que ela terminar os estudos, ela será bem-vinda para visitar a livraria para ler os livros daqui. Bem, talvez o café da livraria ao lado seja mais adequado ao gosto de jovens como ela. Ela certamente chamou minha atenção. Talvez eu até pudesse dar consultoria para ela no meu tempo livre. Sublinhado apoie-nos no romance hospedado sublinhando hora de atrair mais clientes, pensou Linji enquanto coçava o queixo. Claro, claro, José prometeu com uma risada calorosa. Ser tida em alta conta pelo chefe Lin era a melhor coisa para Melissa. Depois de continuarem conversando por mais um tempo, Linji acenou para os dois se despedindo. Embora a situação com a igreja do domo tivesse chegado ao fim, Vincent e Josepa ainda tinham muitas coisas para fazer e não podiam ficar por muito tempo. Muen, que estava limpando o balcão, também parecia bastante cansado. Embora Linji não tivesse notado antes, ele agora percebeu que a pele de Muen parecia ter clareado alguns tons. Muen sempre foi bem pálida no passado, mas não é esse ponto. Agora, sua pele era tão branca quanto o luar e horrivelmente pálida. Sua pele parecia impecável e brilhava como pedras preciosas. Linji não conseguiu evitar beliscar as bochechas do Muen e afastá-las. Drr. Muen não conseguia falar claramente com suas bochechas sendo puxadas. Ela tinha um olhar confuso em seu rosto como se tivesse se lembrado de algo de repente. Ela apontou para o anel e lutou para se expressar. DRRT. Coloque. Colocar? Linji perguntou enquanto pegava o anel para experimentá-lo e descobriu que ele se encaixava perfeitamente em seu dedo anelar. No entanto, ao tentar removê-lo, Linji percebeu que não conseguia. Puxando 2 vezes sem sucesso, ele franziu a testa. Parece que não consigo remover este anel. Eu nem o lavei ainda. Quem sabe o quão anti-higiênico ele é depois de ter sido consagrado por tanto tempo. O rosto de Muen caiu. Ela pretendia dizer para não colocá-lo. Noite de Mongols capítulo 208, Gárgula de Pedra, WTF.
Ver Linge mexendo no anel preso fez o corpo inteiro de Muen ficar mole. O alforjis havia especificamente lembrado ela de recuperar aquele anel porque era o mesmo anel do contrato que o alforjis havia dado à lua para proteção naquela época. O anel simbolizava o pacto feito com aqueles que buscavam sua proteção, na época em que ela ainda controlava a noite, claro. Depois, à medida que os sonhos se tornaram realidade, fazendo com que a lua morresse e tivesse seu poder roubado, o anel também foi levado devido ao seu simbolismo por seus conceitos de contrato e conformidade, tornando um objeto essencial a ser usado no ritual de invocação do falso deus. Embora a noite de Walpurgis representasse as bênçãos e a proteção das bruxas primordiais, ela foi estabelecida pela primeira vez por Walpurgis, daí o nome. Entretanto, desde a Terceira Era, os ungidos de Walpurgis não conseguiam mais localizar a bruxa primordial a quem estavam ligados. É claro que, depois que a Idade das Trevas terminou, eles não precisaram mais dessa proteção e, assim, cada um seguiu seu próprio caminho, alguns perecendo enquanto outros prosperaram. Somente aqueles que viam as bruxas primordiais como sua fé continuariam persistindo em perseguir qualquer sinal das bruxas primordiais nesta era relativamente pacífica. O clã Iris ao qual Doris era afiliada era um exemplo disso. O que Muen iria fazer agora? Muen olhou fixamente para o anel que agora estava firmemente afixado no dedo de seu chefe. Isso significava que o pacto agora havia sido transferido para seu chefe. Na maioria das circunstâncias, as chances de tal ocorrência eram nulas. Afinal, esta era uma relíquia transcendental, e era impossível que não houvesse pré-requisitos envolvidos. Por exemplo, todas as gerações anteriores de papas consideravam o anel um artefato sagrado e ele só era usado explicitamente durante cerimônias especiais, e nenhum deles recebeu a aprovação do anel. Embora Walpurgis fosse um tanto preguiçoso e não tivesse estabelecido nenhum pré-requisito, o anel em si ainda tinha um limite inato. O portador precisava possuir um reino de sonho próprio. Além dos reinos dos sonhos, esse limite era irracionalmente alto. Além das 4 bruxas primordiais, ninguém poderia alcançá-lo. Esse era o caso. Originalmente. Mas Muen já havia testemunhado isso com seus próprios olhos. O chefe Lin não tinha apenas um reino de sonho, ele tinha um onde tinha controle absoluto sobre ele. Muen estava agora completamente perdido. Você gosta muito deste anel, Muen. Este romance é sublinhado por este novel. Linge notou o olhar de Muen, mas ainda assim continuou falando sem fazer nenhum esforço consciente para remover o anel. Ele deu de ombros, impotente. Este anel provavelmente ficou sozinho por muito tempo, e parece enferrujado. Tentarei remover o anel com sabão mais tarde, e ele será seu. Ter um anel preso depois de colocá-lo era uma ocorrência bastante comum. No entanto, todo problema tem uma solução, e o anel não poderia ficar preso no dedo para sempre. Muen ficou sem palavras com o monte de besteiras que seu chefe tinha acabado de dizer. Se esse anel pudesse ser removido com sabão, o chefe Lin já estaria arrecadando muito dinheiro. Dado o nível do chefe Lin, ele definitivamente conhecia o simbolismo deste anel. Isso significava que ele estava fazendo isso intencionalmente. Ele queria ficar com o anel com certeza, mas se recusou a ser direto e, em vez disso, chegou a provocá-la. Se o chefe desejasse o anel, o assistente só poderia entregá-lo. Não precisa, obrigado pela oferta, chefe. Acho que combina bastante com você. Estou me sentindo cansado, por favor, me desculpe. Com uma expressão impassível, Muen fez uma leve reverência. Linge reconheceu, então observou a criança se virar e sair. Ele então retornou sua atenção para o ringue. Porque ela parece estar irritada. Ela realmente queria esse anel, mas eu interpretei mal os sinais e o coloquei, o que a fez sentir como se eu estivesse brincando com seus sentimentos. É muito difícil adivinhar o que se passa na mente de uma criança. Linge pensou consigo mesmo com um balançar de cabeça. Eu estava tão absorto conversando com Giuseppe Vincente que esqueci de elogiá-la. Pode ser o caso. Os esforços dela foram bem substanciais, especialmente administrar o café do livro e manter as coisas sob controle. Isso realmente garante uma recompensa e eu esqueci de levar isso em consideração. Mas agora, ele tinha que lidar primeiro com o anel. Aquele ovo de provavelmente alguma criatura estranha. Ao olhar para o ovo do inseto,
O bebê bicho da seda dentro dele pareceu encolher um pouco, e Linji se perguntou se ele estava vendo coisas. Não tenha medo, eu não vou ferver e comer você. Linji deu um tapinha gentil no ovo como se fosse um melão e o filhote de bicho da seda ficou imóvel. Linji se sentiu satisfeito consigo mesmo. Essa coisinha parecia bem ativa, mas parecia que suas palavras tinham passado e conseguido acalmá-la, o que significava que ele tinha conquistado sua confiança. Como esperado de um artefato sagrado adorado pela Igreja do Domo. Quanto a como ela ficou tão grande, Linji provavelmente teria que perguntar à Igreja do Domo como eles conseguiram mantê-la viva por tantos anos depois de consagrá-la. Talvez seja algum tipo de criatura mítica transmitida da primeira ou segunda era, mas a Igreja do Domo só sabia usá-la para sintetizar a essência da lua sagrada para fazer lavagem cerebral nas pessoas e nunca tentou incubá-la. Essa era a hipótese de Linji. No entanto, ele também não tinha certeza do que sairia do ovo. Além disso, o que ele faria com a criatura se ela chocasse? Torná-la seu bichinho de estimação? Não se preocupe, vamos deixar isso de lado por enquanto. Linji colocou o ovo ao lado da gárgula de pedra e então correu escada acima para encontrar um pouco de sabão para remover o anel. O ovo imóvel do inseto ficou em silêncio no local por um tempo. Então, de repente, começou a balançar de um lado para o outro e caiu sobre a gárgula no processo, fazendo com que sua casca fosse perfurada pelas bordas afiadas e pontiagudas da asa da gárgula. Rachadura. Rachadura. Pequenas rachaduras começaram a se formar na superfície cinza prateada do ovo do inseto. O grande verme de marfim dentro se contorceu, e uma cabeça saiu da casca. Esta larva consistia inteiramente de tentáculos retorcidos e entrelaçados, com tentáculos ainda mais minúsculos e ondulados para pequenos pés. No momento, ele estava pulsando continuamente e parecia uma bola de pelos porque estava muito compactado. Em sua cabeça um pouco maior, um único olho amarelo injetado de sangue se abriu. Se Vincent ou Giuseppe estivessem no local, eles teriam descoberto que essa criatura era um espelho próximo do falso Deus, só que faltava a coloração manchada que a envolvia. E pelo ataque final do falso Deus, aqueles tentáculos brancos e agitados, talvez sua verdadeira forma fosse exatamente como essa coisa branca e rechonchuda. Com seus incontáveis tentáculos se contorcendo incessantemente, o verme emergiu do ovo e rastejou até a gárgula de pedra. Os tentáculos começaram a se ancorar na escultura de pedra antes de finalmente cobri-la completamente. Uma vez feito isso, as mandíbulas da larva se abriram e morderam a cabeça da gárgula de pedra, enquanto duas línguas separadas cobriam os olhos rubis da escultura. Sorver o corpo da larva começou a pulsar como se estivesse sugando algo. O poder central dentro da gárgula de pedra, aquelas almas que somavam quase 1000 armazenadas dentro da escultura, foi ingerido por essa criatura e o contorno de crânios podia ser visto enquanto eles lutavam contra o corpo da larva. Os olhos de rubi das gárgulas de pedra brilharam em um escarlate brilhante no início e lutaram para tentar se transformar, mas eventualmente o brilho de uma parte de sua cabeça se quebrou com um estalo alto. Finalmente satisfeita, a larva gordinha soltou a gárgula. Com um olhar curioso, ele encarou a escultura de pedra. Então, semelhante à imitação, seu corpo começou a passar por várias transformações. 4 membros maiores cresceram, assim como 2 chifres brotaram no topo de sua cabeça. Seu único globo ocular se dividiu em 2 e uma longa cauda fina brotou em suas costas. Finalmente feito, ele copiou a postura meio sentada da gárgula. Linji ainda não teve sucesso em remover o anel. Enquanto descia as escadas, ele fez uma descoberta surpreendente. Sentado no balcão estava um gato. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal, caso queira contribuir com o cão.